Olá, vamos para a terceira parte então dessa nossa aula de segunda-feira, aspectos importantes do glifosato e dentro da disciplina resistência de plantas daninhas a herbicidas LPV 5730 da fitotecnia. Então, por favor, assistam essa aula para que na nossa reunião remota na segunda-feira nós possamos discutir esse assunto. Nós vamos falar de alguns aspectos importantes do glifosato. Aparentemente, esse assunto não tem muito a ver com resistência de plantas daninhas de forma direta, mas eu acho importante porque muitas vezes nós, na prática, concluímos que uma planta daninha é resistente ao glifosato não por causa da resistência, mas por causa do seu uso inadequado. Muitas vezes o glifosato precisa de uma série de exigências no seu uso para que ele possa desempenhar a sua função. Então, essa aula de hoje a gente vai gastar um tempinho aqui falando sobre os aspectos, principalmente de qualidade da água e suas possíveis soluções, implicações da mistura de produtos com o glifosato e também no final o glifosato, suas características e os principais tópicos que o produtor tem que observar para a sua boa aplicação. Vamos começar então pela qualidade da água. A água, quando a gente faz uma pulverização terrestre, ela representa 95% da cauda. Portanto, a sua qualidade é fundamental. Porque a água, na verdade, ela é apenas um veículo, ela é uma forma de colocar o produto, de distribuir o produto na área de aplicação. Portanto, quanto mais água você coloca no tanque de pulverização, especialmente no glifosato, mais essa água atrapalha. Então, a recomendação é que a gente trabalhe com o mínimo possível de água. O que vai determinar esse mínimo? É a tecnologia de aplicação que você está usando. Então, se for uma tecnologia avançada que permite menores volumes, procure trabalhar com esses volumes menores para que essa água não atrapalhe. E a qualidade da água é fundamental porque todo produto químico ele interage química e biologicamente com as impurezas da água. Como a gente não consegue trabalhar no campo, porque o volume de água usado de uma maneira geral nas fazendas é muito grande, né? Se você fizer um cálculo com uma fazenda usando 100 litros por hectare e uma fazenda de 1.000 hectares, né? Você vê 100 litros vai dar 100.000 litros de água, né? Que você vai usar numa pulverização, e são várias pulverizações no ano. Então, achar água de boa qualidade, às vezes, para pulverizar é difícil. E o produto químico hoje é muito caro. Se você usar uma água de baixa qualidade e reduzir a eficácia do produto, não é absolutamente racional. Então, quais são os aspectos que a água tem que ter pureza? Primeiro, com relação aos detritos, que são ciscos, sujeiras que vão dificultar a aplicação. Sólidos suspeitos, que são principalmente argila e matéria orgânica. E, finalmente, os minerais dissolvidos, né? Com relação a esses minerais dissolvidos na água, né? Isso é medido através da dureza da água. A dureza ela é medida normalmente em ppm, de equivalentes a cálcio e a magnésio. E a Organização Mundial da Saúde classifica a água como leve, aquela água que a quantidade vai até 114, uma água moderadamente dura até 342, uma água dura, que é aquela água salobra, que a gente não consegue beber, até 800, e extremamente dura acima de 800. Geralmente, a água começa a dar problemas pela concentração de minerais dissolvidos quando a dureza está entre 114 e 342. Especificamente no glifosato, o ponto
de mudança da qualidade para a eficácia do glifosato é de 150 ppm. Só para vocês terem uma ideia, se eu dissolver um comprimido de aspirina em 10 litros d'água, eu tenho 5 ppm de água. Nós vamos ver à frente que o ferro, por exemplo, né, o mineral ferro, né, na forma catiônica dissolvido na água, 25 ppm de ferro já afeta tremendamente a quantidade. Então, se você colocar 5 comprimidos de aspirina em 10 litros de água, você já tem problemas. Se essa aspirina fosse ferro, né, ao invés, você já tem problemas de qualidade da água. Então, é muito pouco. Segundo ponto na qualidade da água é a questão da acidez e alcalinidade. Lógico, uma água acima de 7 é alcalina, uma água abaixo de 7 de pH é ácida. Para cada unidade de pH, nós temos 10 vezes mais hidrogênio na água. O que é pH? É o log de base 10 da concentração hidrogênio iônica. Para cada unidade de pH, isso quer dizer, como é log de base 10, que a gente aumenta 10 vezes a concentração de hidrogênio na água. Então, aqui eu coloquei algumas substâncias e o seu pH. Então, por exemplo, um suco de laranja tem pH de 4,2, a água destilada 4, o vinagre 2, o bórax, que a gente usa na agricultura, 9,3. E a gente mede esse pH na água ou em qualquer substância com pHmetros eletrônicos, como mostra esses dois, ou então pHmetros manuais ou em papéis. Então, normalmente a coloração que o papel sensível ao pH indica é o pH que a gente tem na água. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui ó, é uma água destilada e aqui está sendo colocado cálcio na água. E aí foi colocado glifosato. Você vê, na água destilada a água continua límpida, e na água onde tem cálcio, o glifosato reage com o cálcio e é, obviamente, imobilizado. Bom, então, obviamente o produtor, o que ele vai fazer? Bom, como que eu posso testar se a minha água é de qualidade ou não para aplicar o herbicida? Primeiro, com relação a sólidos, é muito fácil. Você coloca a água dentro de uma jarra como essa aqui e vê se ela está túrbida ou não, se você tem cisco ou não. Agora, já com relação a minerais, nós temos que medir a qualidade da água, geralmente mandando para um laboratório. O ideal, é recomendável, que a água seja medida em termos de sua qualidade a cada 3 meses, principalmente se for uma água vinda de mananciais de superfície, como rios, lagos, etc., que ao longo dos anos a qualidade muda dessa água. Então a gente pode enviar para laboratórios especializados que vai testar o ferro. Para o glifosato, o ferro é muito importante, o pH e a dureza. E dependendo do custo que você queira gastar, você pede para especificar essa dureza em termos de elemento. Existe um procedimento de coleta que a gente precisa seguir para enviar essa água para o laboratório. Ou então, de uma forma mais caseira, existem kits que faça você mesmo, onde você coleta a água em um recipiente líquido, como esse aqui, e depois você usa papéis sensíveis. Então você pode analisar a dureza da água, né, que é o hardness, você pode analisar o pH, você pode analisar a alcalinidade, a acidez, etc. Isso é muito utilizado em piscinas, né, para ver a qualidade da água, mas você pode extrapolar para o pulverizador. Então a próxima pergunta do produtor é: se você tem problemas na água, como que eu posso resolver esses problemas de má qualidade? Primeiro, no caso da dureza, é utilizar condicionantes de calda, é utilizar substâncias que neutralizem esta dureza e também produtos que ajustem o pH. Geralmente, alguns produtos têm bula, ou seja, a recomendação vem na bula, mas de uma certa forma, em termos de pH, o ideal é sempre o pH ser de neutro para
ácido. Para a maioria dos produtos, nós vamos ver que sempre você trabalhar com o tanque na forma mais ácida é mais interessante, exceto no caso dos herbicidas, das sulfanilureias que exigem pH de 7 a 8, né? Por exemplo, o sartão, o metsulfuron requer pH elevado, né? Porque a meia-vida do produto cai quando é ácido, mas a maioria, né? Se você não tem uma recomendação, trabalhe com pH ácido, que é melhor. E esse problema ele é principalmente importante para os ácidos fracos ou bases fracas, né? Então, um ácido fraco ou base fraca, nós vimos a semana passada, é que no pH ele é neutro e no outro pH ele se dissocia e o hidrogênio se desliga ou liga ao elemento, tornando ele positivo, neutro ou negativo. Esses produtos, a dureza da água é muito importante. Então veja aqui apenas um exemplo que eu peguei na literatura do flumiclorac. Esse aqui nem sei que produto é, mas esse aqui é um herbicida usado em soja. Você veja, se eu trabalhar com pH 5, a estabilidade do produto é de 100 horas. Se eu subir para um pH 8, a estabilidade do produto cai aqui para quase zero. Provavelmente aqui é algumas horas apenas. Então o efeito do pH na estabilidade é muito importante. Por isso que a gente usa compostos como ácido muriático, que em pequenos volumes, por exemplo, 22 ml por 100 litros d'água, consegue abaixar o pH para menos de 4. Ou se você quiser abaixar o pH para 4, com 20 ml do produto é suficiente. Provavelmente muitos dos nossos surfactantes, adjuvantes que o pessoal vende por aí que reduz o pH, usa o ácido muriático. Portanto, os herbicidas eles têm um pH ideal de trabalho. Infelizmente, essas tabelas aqui elas não são muito comuns de serem encontradas. E também não vem no rótulo do produto essa indicação. Mas você pode ver que a maioria, né, excetuando aqui no caso de Huron, trabalha com pHs mais baixos, especificamente aqui o glifosato, né, que eu encontrei na literatura, a indicação é no pH 4. Bom, se nós tivermos os problemas, como que nós podemos resolver? Então, aqui algumas dicas. O ferro, como eu falei, é o problema. Ferro, 25 ppm de ferro, mais uma dureza de 200 ppm, a água não pode ser utilizada. Outra coisa, algumas plantas daninhas já têm cálcio na cutícula. É o caso do capim-maçambará, que tem 1,5%. Então, essa planta daninha precisa de dose alta do produto, ou você tem que adicionar um sequestrante junto com ela. Com relação à questão da água límpida, né, a água com argila, os produtos que são mais sensíveis à presença de cálcio são aqueles que têm KOC alto, né? Nós vimos na aula do Malardo que é a KOC, que é igual a KD vezes 100 dividido pela fração orgânica do solo. Então, produtos com KOC alto, olha, MSMA não tolera problemas na água. Glifosato também não, paraquat também não, né? Orizalin, S-metolaclor, olha, tem um KOC alto. Já produtos como hexazinona, piclorama e tribuzin, que o KOC é baixo, a preocupação com a água límpida já não é tão importante. Alguns aspectos de recomendação de Davis. Então, se você não sabe qual é o pH, trabalhe com esse pH aqui, que a maioria das pulverizações consegue que o produto fique estável no tanque entre 12 e 24 horas.
exceto, como falei, as sulfanilureias, que você tem que trabalhar com pH 7. pH 6 e 7 é adequado para quando você faz uma pulverização imediata. Se você faz uma pulverização, você fala, vou colocar no tanque e já trabalhar, e já pulverizar, 6 e 7. Agora, o ideal é não deixar a mistura no tanque por mais de 1 a 2 horas. Agora, quando eu falo ideal na agricultura, você sabe que o ideal na prática, ele praticamente não existe. Por isso que a gente tem que trabalhar com pHs mais baixos. Quando o produto misturado resulta em calda alcalina, né? Por exemplo, se eu colocar um bórax junto com o glifosato, o bórax sobe o pH, então eu tenho que aplicar imediatamente. Sempre siga as recomendações de bula quando elas existirem. Para qualquer produto, a qualidade da água é importante, embora para alguns produtos seja mais importante. Diferentes formulações, elas podem comportar-se diferentemente. Então, você sabe que o glifosato tem diferentes formulações, o flumioxazin, o clomazone. Então, cada um tem comportamento diferente. E quanto mais produto você coloca no tanque, maior é a probabilidade de reações. Quanto menor o volume de calda, também mais sujeito à interação. E menores temperaturas podem contribuir para a incompatibilidade. Sempre quando nós temos incompatibilidade lá no campo, quando vai usar o pulverizador de manhã, essa incompatibilidade é mais evidente. Período de frio, as incompatibilidades são maiores. Sempre mantenha a calda em agitação e os produtos, principalmente pó molháveis, exigem que seja feita uma pré-mistura antes de colocar no tanque. E aqui nós temos os diversos passos. Passo 1, né? Enche o tanque com metade da água. Depois, se você vai colocar condicionante, estabilizante, o redutor de pH, né? Antes do herbicida. Comece depois com os saquinhos hidrossolúveis, porque eles são difíceis de se dissolverem. Depois vem o pó molhável, que é aquela desgraça de produto para trabalhar no campo. São formulações pouco avançadas. O pó molhável, você coloca o produto aqui na balança, depois você coloca a água, faz uma pré-mistura para daí colocar no tanque. Depois vem o WG. O WG, na verdade, ele é uma evolução do pó molhável. Ele é o pó molhável transformado em grânulas. Depois vem a suspensão concentrada. A suspensão concentrada é o pó molhável na forma líquida. É aquela formulação pastosa que você precisa agitar o pulverizador. Depois vem as formulações oleosas, que são os concentrados emulsionáveis. E por último, em termos de herbicida, vem aquilo que é solúvel na água, que é a solução aquosa concentrada e o GRDA. Então o glifosato 2,4-D entra nesse momento. Além disso, a gente pode colocar depois os adjuvantes. Então, adjuvantes vai lá no final. Depois vem o anti-espumante para finalmente, se sobrar espaço, você colocar um pouco mais água até o tanque ser completado. Uma pergunta muito recorrente no campo é: quanto tempo eu posso deixar o herbicida no tanque ou na calda pronta antes de aplicar? Alguns produtos têm rápida hidrólise, o pH tem feito nessa hidrólise. Hidrólise é a quebra do produto com a água. Geralmente, a empresa, quando ela fabrica o produto para ser usado com água de boa qualidade e o produto tem que durar no tanque 24 horas. Então, se você está fazendo tudo certinho, até 24 horas não tem problema. Né? Então, para quem faz calda pronta, tudo bem, mas o importante é a água de boa qualidade. Na água, a gente tem a meia-vida do produto. Então, aqui é só uma ilustração, né? Fazendo uma simulação em pH 8,2, né? Um produto que tem uma simulação de pH 8,2,
a gente, se colocar ele num pH 9, você vê que o tempo do herbicida para meia-vida é muito menor do que num pH 5. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do glifosato agora. O glifosato ele é um derivado de um aminoácido. Essa é a estrutura de um aminoácido, porque ela tem um grupo amina e um grupo ácido, e os diferentes aminoácidos variam com esse radical. Se eu substituir esse radical pelo hidrogênio, eu tenho a glicina. Se eu colocar nessa glicina um ácido fosfórico ligado por um carbono, eu tenho então o N-fosfometilglicina, que é o glifosato. Só que a gente tem uma coisa importante nesse glifosato, ele tem 4 pontos de ionização. Se eu estiver num pH mais elevado, eu tenho uma carga negativa aqui, esse hidrogênio sai, outra aqui e outra aqui. E se eu tiver um pH muito baixo, o nitrogênio ganha um elétron, um hidrogênio, e ele fica positivo. Então o glifosato, quando eu subo o pH, ele fica negativo, e quando eu abaixo demais o pH, para baixo de 2, ele fica positivo. Então por isso que o glifosato ele tem um pH ideal, que não pode ser nem tão baixo para ele não ficar positivo, senão ele absorve, ou melhor, ele reage com as cargas negativas. Ou se eu tiver um pH muito alto, ele reage com cargas positivas. Por isso que o pH ideal do glifosato é entre 4 e 5, né? Nem muito baixo, nem muito alto. Então aqui, olha, a região que o glifosato reage com cargas positivas, inclusive nessa região é onde o glifosato se junta aos compostos, ou melhor, desculpe, as partículas coloidais do solo, hidróxido de ferro, sesquióxido de ferro, alumínio, argila. Por isso que o glifosato tem um KOC altíssimo. Lembra que eu falei que todo produto que tem KOC acima de 5.000, ele tem problemas de adsorção se a água estiver turva? Então, o glifosato tem 24.000. O que quer dizer 24.000? Quer dizer que 1 grama de argila neutraliza 24 litros de glifosato. Parece uma coisa até absurda, mas existe. Então o glifosato, se ele estiver abaixo de 2 no pH, ele tem essa carga positiva aqui. Se ele estiver nessa faixa, ele tem uma carga negativa e 0 positiva. Se ele tiver nessa faixa, ele tem 2 cargas negativas e 0 positiva. E se ele tiver nessa faixa de pH, ele tem as 3 cargas negativas, né? 1, 2 e 3, e 0 positiva. Então ele pode estar pH abaixo de 2 positivo, de 2 a 2,6 uma carga negativa, de 2,6 a 5,6 2 cargas positivas, de 5,6 a 10,6 3 cargas positivas e 0 negativa. Por isso que é muito importante o pH do glifosato. O glifosato atua numa enzima chamada EPSPS, eu vou falar mais isso a semana que vem, que inibe a síntese de aminoácido aromático. Por isso que ele é um produto de ação lenta. Aqui nós temos um exemplo do capim-maçambará sem aplicação e uma microscopia eletrônica da gema apical do maçambará. Quando nós aplicamos o glifosato, veja que a planta começa a sofrer os efeitos, amarelar, falta de proteína, e a gema apical começa a sofrer a ação do produto, e aqui com 24 dias após a aplicação. Um ponto muito importante do glifosato é como que ocorre a passagem pela cutícula. Imagine que isso aqui seja a cutícula. O glifosato que é aplicado aqui na superfície, ele vai se difundindo por essa cutícula até ele atingir a célula aqui embaixo. Esse processo, para uma formulação normal de glifosato, uma formulação convencional, sem um bom adjuvante, ele demora até 8 horas. Qualquer chuva que ocorrer nesse período consegue lavar o produto, porque ele não penetrou na célula.
Então, esse processo é um processo muito lento e dificulta muito a ação do glifosato. Portanto, a formulação do glifosato ela é fundamental. Só para vocês terem ideia, o glifosato ácido, sem estar na forma de sal, tem uma solubilidade baixíssima, 12 gramas por litro. Não dá para colocar quase nada de glifosato num litro se eu for fazer uma formulação com ele ácido. Quando eu faço sal de amônio, essa solubilidade aumenta, a isopropilamina, que é outro sal, aumenta mais, e o sal mais solúvel é o sal de potássio. E isso interfere grandemente na penetração do glifosato. Geralmente, nesse sentido, mais fácil e mais rápida é a penetração. Portanto, o sal ele pode ajudar na penetração. No entanto, o que penetra dentro da célula é o glifosato ácido. O sal é só até a cutícula. Então, novamente colocando aqui a fórmula do glifosato, para mostrar para vocês, e esse é o equivalente a ácido, quando a gente coloca o sal aqui, a gente transforma esse glifosato em ingrediente ativo, como eu expliquei na primeira aula para vocês. Então aqui nós temos sal de isopropilamina, eu coloquei alguns produtos aqui, sal amoniacal, são esses, sal potássico, são esses, o sal diamônio, que não é o sal demônio, é o diamônio, que é o original DI, e alguns que são blends, como o crucial, que é isopropilamina mais potássico. Aqui a gente vê a estrutura química da isopropilamina, que é grande, por isso que as formulações de isopropilamina têm pouco ingrediente ativo dentro da formulação. E ao contrário, o sal de potássio, pelo potássio ter um baixo peso molecular, permite que o glifosato seja mais solúvel, portanto é a formulação líquida mais concentrada. Agora, além do sal, nós temos na formulação de glifosato os ingredientes inertes, ou os outros componentes. E esses componentes inertes, eles são muito, muito importantes. Geralmente tem 7 a 8 ingredientes inertes lá. Tem solubilizante, tem regulador de pH, tem antiespumante, tem antibacteriano, etc, anti-ação microbiana. Mas o mais importante nesses ingredientes inertes são os surfactantes, que geralmente está em torno de 20 a 20 e poucos % da formulação. Então nós temos surfactantes à base de taloamina, que está sendo tirado do mercado porque parece que tem problemas toxicológicos, tem a amina quaternária que causa fitotoxicidade na planta, tem a betaína, os potássicos, os poliglicosídicos, álcools etoxilados, ésteres, blends, né? O crucial, por exemplo, é um blend de surfactantes. Mas isso é meio que uma caixa preta, mas eles fazem uma diferença muito grande na eficácia do glifosato. Então esses surfactantes, muitas vezes, quando a gente usa dose elevada, não tem diferença. Então, se uma planta precisa de 960 gramas de glifosato para morrer e você aplica 1440, não importa o adjuvante, a dose é alta. Então, os surfactantes fazem diferença quando você tenta otimizar o custo do glifosato e aplicar a dose mínima. Os efeitos podem variar com as condições climáticas, com outros condições de crescimento, com outros adjuvantes e produtos. Algumas plantas daninhas são mais responsivas, como eu falei, por exemplo, o maçambará é menos responsivo, mais responsivo, melhor dizendo, do que outros, porque ele tem grandes quantidades de sais na sua cutícula. E alguns adjuvantes são menos responsivos. Mas veja, por exemplo, aqui a ação de um adjuvante. Essa é uma péssima formulação de glifosato. Depois de alguns minutos, ele cristalizou na superfície, ao passo que uma boa formulação com um bom adjuvante, a gota tem mais tempo na forma líquida e maior possibilidade de absorção.
Bem, vamos falar então agora de alguns aspectos práticos importantes na aplicação do glifosato. Então, nós vamos começar com tecnologia de aplicação e orvalho e poeira. Mas antes eu achei essa frase importante e interessante para mostrar para vocês que a maximização da performance do glifosato está fundamentada na interação glifosato, surfactante, ambiente, plantas daninhas e tecnologia de aplicação. Tudo isso junto é que acaba compondo a performance do glifosato, não é apenas a formulação. Mas tecnologia de aplicação, a gente observa que sempre, quanto mais baixo o volume, quanto menor a quantidade de água, mais concentrada é a gota de pulverização, melhor é a performance do glifosato. Veja aqui comparando 300 litros com 150 litros com 50 litros. Usando a mesma dose e usando o mesmo tamanho de gota, obviamente você percebe que a concentração de glifosato na gota aqui é várias vezes maior do que aqui. Então a penetração do glifosato, quando o volume é menor, é maior. Vamos citar um exemplo aqui, aplicando no capim braquiária decumbens, e vamos observar este daqui agora primeiro. Eu apliquei com 100 litros e com 200 litros. Só que eu apliquei uma dose bem baixa, para não controlar 100%. Então você vê que quando eu apliquei com menor volume, 6% de eficácia a mais. E o outro detalhe que eu queria observar para vocês é aqui. Você veja, sem orvalho e com orvalho. Logo depois da aplicação, 75% versus 50%. Então, muito, mas muito cuidado na aplicação do glifosato noturno. Vamos para o próximo item, ocorrência de chuva após a aplicação, né? Então, a chuva ela pode lavar o glifosato que está na cutícula, né? Então, aqui eu peguei esse trabalho, né, que vê a influência da chuva. Aqui foi aplicado essas 3 formulações de glifosato: potássico, solução aquosa e GRDA. Então aqui é glifosato amoniacal, aqui é glifosato IPA e aqui é glifosato potássico. Veja, quando simulou uma chuva 1 hora depois da aplicação, né, que normalmente é ruim, uma dose baixa do produto. Você vê que ele não controlou 100% quando não choveu. Você vê que a formulação potássica e a IPA foi melhor do que a amoniacal. Então, quando você tem previsão de chuva muito próxima, o WG não é recomendado, né? Então, por isso que... Agora, quando a chuva foi jogada para mais longe, você vê que as coisas, até 4 horas, a amoniacal foi pior do que as outras. Agora, a partir de 6 horas, 48 horas, as coisas foram absolutamente iguais. Então, época de chuva, de probabilidade de chuva, evite a formulação amoniacal. Ela é a pior de todas. As melhores são ZAP QI Ultra Crucial, tá certo? Muito bem, vamos agora para a qualidade da água, dureza e cálcio, ferro, cobre. Então aqui, como eu falei, o glifosato, se ele tiver num pH abaixo de 2, ele tem uma carga positiva, de 2 a 2,6, 0, de 2,6 a uma carga, de 5,6 a 10,6 e maior que 10,6, 3. Então o ideal é a gente trabalhar com o glifosato por aqui. Por isso que... Agora, se eu começo a trabalhar muito aqui embaixo, eu fico com carga positiva, daí também é ruim, né? Então, o ideal do glifosato é trabalhar entre 3,6 e 4,6. Nessa, ele tem uma carga apenas, ele tem boa penetração e é a faixa ideal e baixa reatividade com os sais. Agora, o produtor pode perguntar para você, eu preciso abaixar o pH da cauda toda vez que eu misturo o glifosato com a água?
A resposta é não. Aqui é um trabalho feito com água comum da torneira, mas água sem sais, e água deionizada. A partir de 10 gramas, desculpe, 10 mililitros por litro, que corresponde a 2 litros de glifosato em 200 litros de água, você vê que o pH ele foi baixado para 4, 4,5. Eu não preciso de doses muito altas de glifosato. Algumas pessoas perguntam, e se eu colocar sulfato de amônio, abaixa mais ainda o pH? Não. Foi pegado o glifosato nessa concentração aqui de 20 ml por litro, ou seja, 4 litros por 200 litros, né, ou 5 ml, e aí a gente foi adicionando sulfato de amônio. Você vê que o sulfato de amônio não interfere no pH, assim como a ureia também não interfere no pH. Aqui embaixo foi a ureia. Então, quais são os elementos mais problemáticos? O ferro, o alumínio, o cobre, o zinco são os piores, né? Lembra que eu falei que 25 ppm de ferro já é problema. Depois vem o manganês, depois vem o cálcio e o magnésio. Esses elementos, muitos deles são micronutrientes. E a pessoa fica tentada a misturar com o glifosato na cultura da soja RR, porque o momento de aplicação do glifosato é também. Então, muito cuidado em colocar micronutrientes na cauda de pulverização. Você precisa colocar um micronutriente que seja quelatizado, e muito bem quelatizado, porque o micronutriente pode unir duas moléculas de glifosato, pode mudar a conformação da molécula de glifosato, que aí então ela é destruída. Então, só para citar um exemplo, aqui nós temos a aplicação de glifosato em trigo, que o trigo na verdade foi uma planta teste fácil de trabalhar. Então, quando eu apliquei o glifosato numa dose baixa, mas numa condição ideal com água destilada, eu tive 75% de controle. Aí tem um grupo que tem amônio, sal de amônio. Controle foi inclusive melhor. Agora veja quando eu coloquei sódio, o controle baixou. Veja quando eu coloquei cálcio e magnésio, olha para onde foi o controle. Veja quando eu coloquei zinco, manganês e ferro, 0 de controle nessa concentração aqui, que é uma concentração relativamente alta. Então, muito, muito cuidado com esses elementos. Então, a medida para remediar os problemas de forma geral: aplicar o mais rápido possível, aumentar a dose quando você tem problema, reduzir o volume de cauda e colocar redutores de pH ou então o sulfato de amônio como sequestrante. Tem vários outros sequestrantes, mas o sulfato de amônio é o produto mais barato e mais comum na prática. Nos Estados Unidos, 100% das aplicações usam sulfato de amônio. O sulfato de amônio, então, ele é um antagonista, ele sequestra o cátion. Quando você joga sulfato de amônio, a amônia se separa do sulfato, o sulfato se une com o sal e forma sulfato de cálcio, manganês, sulfato de ferro, que precipita e evita a interação com o glifosato. Ele altera a morfologia da gota, a gota fica mais espalhada, e possível formação de glifosato amoniacal, que facilita na penetração. E também o sulfato de amônio acidifica o apoplasto, que permite mais rápida penetração do glifosato. A ureia, por sua vez, ela não é antagonista de cátions, isso é importante. Então a ureia não resolve os problemas de cátion, mas ela ajuda a difusão do glifosato pela cutícula. Esse é um trabalho feito pelo Percy, né, que foi nosso aluno, um paraguaio, onde ele pegou aqui a planta de sorgo, né, como planta teste, e aplicou uma dose bem baixa de glifosato. Aqui ele usou água destilada. Então, com a água destilada, sozinha, ele pôs um espalhante. Você vê que o espalhante não ajuda em nada o glifosato. O sulfato de amônio ajudou, o fosfato de amônio ajudou e a ureia ajudou. Melhorou o controle, né, da água sozinha. Aí ele pegou e colocou
cálcio na água, em uma alta concentração. Veja que a testemunha baixou para 26. O espalhante sozinho não resolve nada, até piorou. O sulfato de amônio reverteu. Você vê que ficou igual a testemunha e também o fosfato de amônio reverteu. Mas, como eu comentei, a ureia não é antagonista de cátions. A ureia não sequestra, ela só ajuda na penetração do produto. Com sódio, todo mundo resolveu o problema, agora com ferro, ninguém resolveu o problema. Com zinco, o sulfato e o fosfato de amônio resolveram o problema. Então você precisa saber qual é o problema que você tem na sua água para resolver. Algumas pessoas perguntam, então, agora, quanto de sulfato de amônio que eu preciso pôr? Existe uma forma estequiométrica de calcular. Eu não vou detalhar, depois vocês podem olhar com calma aqui, mas eu multiplico o teor de cálcio por 0,1, sódio por 0,06, potássio e magnésio. Então, eu fiquei um exemplo, se eu tiver 100 ppm de cálcio, 50 de sódio, 50 de potássio e 100 de magnésio, eu consigo calcular o teor de sulfato de amônio que precisa, que é 311 gramas por 100 litros de calda. Mas uma recomendação genérica, quando você não tem condições de fazer este cálculo, é você colocar 1,2 gramas de sulfato de amônio por litro de calda, o que dá 1,2 quilos de sulfato de amônio para cada 100 litros de água. E por último, o que afeta a eficácia do glifosato é a planta daninha alvo. Nós vamos falar na próxima aula de resistência, então eu não vou falar das plantas resistentes, mas de uma maneira geral, a recomendação de dose para o glifosato é essa. Ela varia, no caso do glifosato 360, ela varia de 2 a 6 litros. 2 para gramíneas anuais, em torno de 3 ou 4 para folhas largas anuais, depois perene vai lá para 5, 6. Então a suscetibilidade ela depende do tipo de erva, do estádio da planta daninha, das condições de clima e das condições de estresse de planta daninha. Então espero que eu tenha ajudado aí a vocês a clarificar um pouquinho mais sobre o uso de glifosato e a sua recomendação correta. E na próxima aula a gente vai falar de resistência. Muito obrigado. Espero que vocês então assistam esse vídeo, até a próxima aula aí, para que nós possamos então discutir durante a aula. Um grande abraço a todos.